O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 8. Laboratório do Mundo Invisível. Dissemos que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, de panos flutuantes ou mesmo com suas roupas comuns. Os panos soltos parecem ser costume geral no mundo dos espíritos. Pergunta-se onde vão pegar as vestimentas em tudo semelhantes àquelas que usavam em vida, com todos os acessórios do traje. É certo que não levaram esses objetos com eles, pois ainda estão aqui à nossa vista. De onde provém o que usam no outro mundo? Essa questão sempre intrigou, para muitas pessoas era um assunto de simples curiosidade. Entretanto, confirmava uma questão de princípios de grande importância, porque sua solução nos colocou no caminho de uma lei geral que igualmente encontra aplicação no nosso mundo corporal. Muitos fatos vieram complicar a questão e demonstrar a insuficiência das teorias que tinham sido aventadas. Podia-se, até certo ponto, aceitar a existência do traje, porque se pode considerá-lo como fazendo parte do indivíduo. O mesmo não se dá com os objetos acessórios, como a tabaqueira do visitante da dama doente, que falamos no item no 116. Notemos aqui que não se trata de um morto, mas de um vivo e que esse senhor, quando veio em pessoa, tinha uma tabaqueira em tudo semelhante. Onde, então, seu espírito havia encontrado aquela que trazia quando estava ao pé do leito da doente? Podemos citar um grande número de casos, nos quais espíritos de mortos ou de vivos apareceram com diversos objetos como bengalas, armas, cachimbos, lanternas, livros etc. Tivemos então o pensamento de que os corpos inertes poderiam ter seus análogos etéreos no mundo invisível. Que a matéria condensada que forma os objetos poderia ter uma parte quintessenciada escapando aos nossos sentidos. Essa doutrina não é destituída de verossimilhança, mas não podia explicar todos os fatos. Havia um, sobretudo, que parecia desafiar todas as interpretações. Até agora se tratou de imagens ou aparências. Vimos que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e se tornar tangível, mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido se desvanece como uma sombra. Isso já é um fenômeno extraordinário, mas maior ainda é a produção de matéria sólida persistente, como provam numerosos fatos autênticos, notadamente aqueles da escrita direta, que trataremos em detalhes num capítulo especial. Entretanto, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto que tratamos no momento, e que representa uma das suas aplicações mais positivas, anteciparemos a ordem em que devia aparecer. A escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o recurso da mão do médium, nem do lápis. É suficiente tomar uma folha de papel em branco, o que se deve fazer com todas as precauções necessárias para se assegurar que não se pode ser vítima de uma trapaça, dobrá-la e depositá-la em qualquer parte, numa gaveta ou simplesmente sobre um móvel. Se houver condições convenientes, ao fim de um tempo mais ou menos longo, aparecerão sobre o papel caracteres traçados, signos diversos, palavras, frases e até comunicações, o mais frequente com uma substância cinzenta, semelhante ao grafite, outras vezes com um lápis vermelho de tinta comum e mesmo de tinta de impressão. Eis o fato em sua simplicidade e cuja reprodução, ainda que pouco comum, não é muito rara, porque há pessoas que a obtêm com facilidade. Se colocássemos um lápis junto ao papel, poderíamos crer que o espírito se serviu dele para escrever, mas, desde que o papel é deixado inteiramente só, é evidente que a escrita é formada por uma matéria nele depositada. De onde o espírito pegou essa matéria? Tal é a questão, a cuja solução fomos conduzidos pela tabaqueira a que nos referimos há pouco. O Espírito São Luís nos deu a solução nas respostas seguintes. Primeiro citamos um caso de aparição de pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e tomava pitadas. Experimentava a sensação que se sente em tal ação? Não. Segunda, essa tabaqueira tinha a forma daquela da qual ele se servia habitualmente e que estava em sua casa. O que era essa tabaqueira nas mãos desse homem? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como de fato foi, e que a aparição não fosse tomada por uma alucinação produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que essa senhora acreditasse na realidade de sua presença e tomou todas as aparências da realidade. Terceira, o Senhor diz que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica.
Queremos saber se essa tabaqueira era apenas uma imagem da realidade, ou se havia qualquer coisa de material. Certamente. É com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência das vestimentas parecidas àquelas que usava quando vivo. Nota, e é evidente que é necessário entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá, aquela que o espírito tinha nas mãos era só uma representação, era, então, uma aparência comparada à original, ainda que formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não devemos tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes decepções. Por isso é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem constantemente os próprios espíritos. Sem a explicação que pedimos, a palavra aparência, constantemente reproduzida em casos semelhantes, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. Quarta, a matéria inerte se desdobraria. Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos. Não é assim que isso acontece. O espírito tem sobre os elementos materiais espalhados por todo o espaço de sua atmosfera, um poder que vocês estão longe de imaginar. Ele pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e lhes dar a forma aparente própria a seus projetos. Nota, essa pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que havíamos formado sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem, como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em lugar de uma teoria contrária. Quinta, coloco a pergunta novamente, de uma maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco, se as vestimentas com as quais os espíritos se cobrem são alguma coisa. Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabe que o próprio perispírito é alguma coisa? Sexta, dessa explicação resulta que os espíritos fazem a matéria etérea sofrer transformações à sua vontade e que, assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas ele próprio a fez no momento em que teve necessidade dela, por um ato de sua vontade, e que também pode desfazê-la. O mesmo deve acontecer com outros objetos, tais como vestimentas, joias etc. é evidente. Sétima, essa tabaqueira foi visível para aquela senhora, a ponto de parecer real. O espírito poderia torná-la tangível? Poderia. Oitava, nesse caso, essa senhora poderia tomá-la nas mãos, crendo ter uma verdadeira tabaqueira? Sim. Nona, se a tivesse aberto, encontraria tabaco e, se ela o tomasse, poderia espirrar? Sim. Décimo, o espírito pode dar ao objeto não somente a forma, mas propriedades especiais? Se assim o quiser. De acordo com esse princípio é que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Terão provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estão longe de suspeitar, como já disse. 11ª, suponhamos, então, que ele queira fazer uma substância venenosa e que se uma pessoa a tomasse, ficaria envenenada? Poderia fazê-la, mas não teria feito, porque não lhe é permitido. 12ª, teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em casos de doenças, se o caso se lhe apresenta-se? Sim, muitas vezes. 13ª, poderia, do mesmo modo, fazer uma substância alimentar, suponhamos que seja um fruto, um alimento qualquer. Alguém que dele comesse ficaria saciado? Sim, sim. Mas não procure tanto aquilo que é tão fácil de compreender. Apenas um raio de sol é suficiente para tornar perceptíveis a seus órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço no meio do qual vocês vivem. Não sabem que o ar contém vapor de água? Condense-o e voltará ao estado normal, prive-o do calor e essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido, muito sólido. E outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Somente o espírito possui instrumentos mais perfeitos que os seus, e a vontade e a permissão de Deus. Nota, e a questão da saciedade é aqui muito importante.
Como uma substância que tem existência e propriedades apenas temporárias e de certa maneira convencionais, pode produzir a saciedade. Essa substância, em contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode também agir sobre o estômago e aí produzir a sensação de saciedade. Todavia, pedimos aos senhores farmacêuticos e donos de restaurantes que não fiquem com ciúmes, nem creiam que os espíritos lhes venham fazer concorrência. São casos muito raros, excepcionais, e não dependem nunca da vontade de alguém, de outra maneira todos se alimentariam e se curariam com os menores custos. 14. Os objetos tornados tangíveis pela vontade do espírito poderiam ter um caráter de permanência e de estabilidade, a fim de serem usados? Poderiam, mas isso não se faz, porque é contrário às leis. 15. Todos os espíritos têm no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? O certo é que quanto mais elevado for o espírito, mais facilmente o obterá. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. 16. O espírito tem noção de que maneira pode produzir suas vestimentas ou os objetos que torna aparentes? Não, às vezes concorre para sua formação por um ato instintivo que ele próprio não compreende, se não estiver suficientemente esclarecido para isso. 17. Se o espírito pode tirar do elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a essas coisas uma realidade temporária com suas propriedades, pode também daí tirar o que for necessário para escrever, e, por conseguinte, isso nos parece dar a chave do fenômeno da escrita direta? Enfim, você chegou onde queria. Nota, já era lá, com efeito, onde queríamos chegar com todas as perguntas preliminares. A resposta prova que o espírito lera o nosso pensamento. 18. Se a matéria da qual o espírito se serve não tem persistência, como é que os traços da escrita direta não desaparecem? Não tire conclusões apressadas. Primeiro, eu não disse nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso, aqui, são sinais traçados que é útil conservar, e se conservam. Eu disse que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam se tornar objetos usuais, porque, na verdade, não há agregação de matéria como nos corpos sólidos. A teoria acima pode se resumir assim: o espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar, à sua vontade, objetos com a aparência de diversos corpos que existem na Terra. Pode também operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito que a exerce quase sempre como um ato instintivo, quando isso é necessário, sem se dar conta disso. Os objetos formados pelo espírito têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou à sua necessidade, pode fazê-los e desfazê-los como quiser. Esses objetos podem, em certos casos, ter aos olhos das pessoas vivas todas as aparências da realidade, quer dizer, tornarem-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. O que há é uma formação, não uma criação, pois o espírito não pode tirar nada do nada. A existência de uma matéria elementar única é quase geralmente admitida hoje pela ciência e confirmada, como se viu, pelos espíritos. Essa matéria dá nascimento a todos os corpos da natureza, pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa por uma simples modificação e a química nos oferece numerosos exemplos. Todo mundo sabe que duas substâncias inofensivas combinadas em certas proporções podem produzir uma deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambas inofensivas, formam a água, ajunte um átomo de oxigênio e tem-se um líquido corrosivo. Sem modificar as proporções, é suficiente uma simples modificação do modo da agregação molecular, para modificar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Desde que o espírito tem, por sua vontade, uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, admite-se que possa não somente formar substâncias, mas ainda modificar suas propriedades, fazendo aqui o efeito de um reativo. Essa teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas até agora inexplicado, que é o da modificação das propriedades da água pela vontade.
O espírito agente é o dual magnetizador, a maioria das vezes assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica universal ou elemento universal. Se o espírito pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre os fluidos do organismo. Daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Sabe-se o papel importante que representa a vontade em todos os fenômenos do magnetismo, mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é mesmo uma propriedade da matéria mais etérea. A vontade é o atributo essencial do espírito, quer dizer, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus componentes, cujas propriedades íntimas podem também ser transformadas. A vontade é o atributo do espírito encarnado, tanto quanto do errante, daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar em razão da força de vontade. O espírito encarnado, podendo agir sobre a matéria elementar, pode, igualmente, variar-lhe as propriedades dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau maior ou menor. Ver no capítulo 14, os médiuns, item relativo aos médiuns curadores. Ver também na Revista Espírita, julho 1859, pp 184 e 189 e a Usuavo de Magenta e a um oficial do Exército da Itália .